Existe um vídeo circulando na internet, na verdade vários, né, com pais salvando os filhos no último segundo. O pai que agarra a criança antes da queda, o que puxa o filho da rua, o que estica o braço sem nem pensar. As pessoas assistem, né, quem assiste esses vídeos dizem super-herói, né, mas eu quero falar de outro tipo de salvamento. Aquele que não cabe em vídeo, que não tem câmera, que não acontece em 2 segundos, acontece em 20 ou mais anos e que a gente só percebe muito depois. Meu pai se chama Moisés Rocha e olha a ironia de Deus, porque foi exatamente isso que ele fez quase a vida inteira. Conduziu uma família inteira por um deserto que ninguém filmou, sem diploma, sem dinheiro, sem manual, mas com um código. Eu me lembro de um dia em que estávamos em um retiro, um passeio para a juventude de igreja, e uma jovem curiosa lá na beira da represa escorregou e caiu dentro das águas dessa represa, deste sítio, né? E meu pai estava do outro lado da represa e, sem pensar, se jogou na água e salvou a vida daquela jovem, sem ninguém ver, mas eu estava lá e vi tudo. Era muito novo, devia ter meus 8 anos, 9 de idade. E percebi uma coisa, seria o fim dela, porque não havia ninguém por perto e ela não sabia nadar. Nos últimos meses, eu me dediquei a estudar os 100 maiores homens que já existiram, que passaram por aqui, da antiguidade até hoje. Abraão, Marco Aurélio, Lincoln, Paulo de Tarso, Davi. Cruzei virtudes, escolhas, legado. Procurei o padrão que forma um homem extraordinário. E aí eu percebi uma coisa que me desmontou. O homem que mais me formou não está em nenhuma dessas listas. Não tem livro sobre ele, não tem biografia, nenhum historiador vai escrever o nome dele. Ele não construiu império, não escreveu tratado, não mudou nação nenhuma. Ele construiu 5 filhos. E agora eu preciso te contar o que explica tudo isso. Porque olha o que meu pai fez. Criou 5 filhos, manteve uma família inteira de pé, atravessou dificuldade financeira sem perder a honra e formou gente que hoje tem casa, caráter e fé. E fez isso sem diploma, sem recurso, sem mentor, sem ninguém para copiar. Como? A resposta é uma só, e eu demorei anos para entender. Meu pai teve a sabedoria de ouvir uma voz que não vinha de livro, nem de curso, nem de conselho de amigo, vinha do alto. E ele obedeceu sem saber para onde ia, como Abraão, sem entender o caminho inteiro, como Moisés, né? O outro Moisés, o da Bíblia, que ele carrega o nome. Meu pai não foi só provedor, não foi só presente, ele foi o sacerdote da nossa casa. Foi ele quem colocou Deus no centro da mesa, quem orou por nós antes de sabermos orar, quem plantou uma fé que hoje sustenta 5 filhos, genros, noras e netos. E é isso que eu quero que fique claro. Um homem íntimo de Deus também erra, também tropeça, também tem dias em que a força acaba, mas ele não perde o rumo, porque quem escuta a voz certa pode até cair, mas cai olhando na direção certa e levanta no mesmo caminho. Ele não acumulou patrimônio, ele formou gente, e gente é a única herança que não se gasta. E tem uma coisa sobre meu pai que é rara demais nesse mundo. Ele é o único homem que sempre quis de coração que eu fosse mais longe do que ele, sem inveja, sem competição, sem interesse escondido. Porque no mundo lá fora, um homem que cresce descobre uma coisa dura. Nem todo mundo comemora junto. Tem quem se afaste, tem quem torça pelo tropeço, pelo fracasso, tem quem se aproxime só quando há algo a ganhar. Infelizmente, com ele nunca foi assim. Cada conquista minha e dos meus irmãos foi vitória dele, sem que ele levasse um centavo, um crédito, um aplauso. É isso que um pai de verdade é, o único homem que quer ser superado e ainda te ajuda a fazer isso. E aqui está a prova de que
essa voz não parou nele, porque hoje, Dia dos Pais, eu não sou o único a ser homenageado nessa família. Meus irmãos também são pais, meu cunhado também é pai, homens que criam filhos com caráter, que trabalham com honra, que colocam Deus no centro da própria casa, porque viram isso ser feito primeiro. Parabéns, meus irmãos, parabéns, meu cunhado. Vocês são homens extraordinários e vocês são a maior prova de que aquela voz que meu pai ouviu não formou um homem só, formou uma geração inteira de pais. Um homem obedeceu e 5 casas mudaram. Hoje, nós vamos estar todos na mesma mesa com ele. 75 anos presente de corpo e presente de espírito, que é o que quase ninguém consegue ser. E ao lado dele, todos esses anos, minha mãe, Vera Lúcia, a mulher sábia que ouviu a mesma voz e disse sim junto, porque nenhum homem atravessa um deserto sozinho. Ela não caminhou atrás dele, caminhou com ele, nas dificuldades, nas escolhas duras, nos anos em que a conta não fechava. Ela esteve ali, segurando o que ele não conseguia segurar sozinho. E vai caminhar até o último dia, como sempre fez. Tenho certeza disso. Pai e mãe, uma casa só, um propósito só. E hoje, enquanto todo mundo estiver conversando, eu vou fazer uma coisa em silêncio. Vou olhar para as mãos dele, as mesmas mãos daqueles vídeos da internet, só que essas aqui me pegaram no ar 1000 vezes. E eu nunca vi, nunca soube, nunca senti a queda que na verdade não aconteceu. 75 anos de mãos que seguraram a família inteira sem ninguém filmar, sem ninguém saber. Pai, o senhor não sabe, mas tudo que eu ensino hoje sobre o que forma um homem extraordinário, eu aprendi calado observando o senhor. O código não veio de livro, não veio da marinha, não veio da faculdade, veio de casa, veio do senhor. E o senhor vai continuar sendo o único homem da minha lista que não precisou de história nenhuma para me provar nada. Feliz Dia dos Pais. Obrigado por ter me salvado tantas vezes, não de uma queda de 2 metros, mas de me tornar um homem qualquer.